Olá, sejam bem-vindos ao programa Neuras aqui na Central TV. Hoje estamos especialmente recebendo uma convidada muito especial que nós vamos apresentá-la. Mas já no estúdio, doutora Júlia Streck, seja bem-vinda. Obrigada, Timon. Que prazer estar aqui nessa segunda-feira. E como todas as segundas-feiras, estamos nós aqui para falar das neuras, mais precisamente para tirarmos as suas neuras. E hoje aqui estamos muito felizes por recebermos a professora Paola Hauser aqui conosco, que vai nos ajudar a tirar as suas neuras em relação a impostos, a orçamento familiar, a falarmos de contas, a falarmos de coisas que nós não gostamos normalmente de falar, que é sobre as nossas contas. A professora Paola é especialista nisso, em coisas que nós não gostamos de fazer. Seja muito bem-vinda aqui conosco, professora. Obrigada pelo convite. Estou também super honrada de participar aqui com vocês hoje para a gente falar de um assunto que eu gosto muito de falar e que ninguém gosta de falar, que são os impostos, os tributos e nossas contas, né? E que eu acho que todos nós deveríamos gostar de contabilidade, mas o brasileiro pouco se importa com isso. Só vai se importar aquele que tem que declarar imposto de renda, então em abril ele vai se incomodar. Em abril a gente surta. Em abril lembram dos contadores. Né? E o povo no geral, grande parte do brasileiro, infelizmente não declara imposto de renda, significa que ele tem uma renda menor, né? E só que ele vai se incomodar com os tributos, porque ele não conhece os tributos. Hoje, a grande temática na época da gravação desse programa é a alta dos combustíveis, que acabou aí em cascata afetando todos os produtos que entram em nossas casas, né? Desde 1 litro de leite, que está custando entre 7 e 8 reais. Né? Para o produtor, doutora Júlia, o produtor ele ganhava menos que R$1 no litro de leite, não é mesmo? No final agora ele estava perto de R$2, mas ainda assim os insumos estavam absurdamente mais caros, porque a alta nos combustíveis afeta o transporte, que afeta a ração, que afeta todos os insumos da produção da comida para o animal, e a ração, o quilo da ração ficou mais caro que o preço do litro de leite. Que o próprio leite. Quer dizer, hoje nós estamos pagando R$8. Aí você se pergunta, puxa, mas por que é tão caro? Parte disso, ou quase a metade disso, dependendo do produto, mais da metade disso é imposto. Só que nós não temos ideia, professora, do que são esses impostos. Quantos impostos nós pagamos hoje dos produtos que nós compramos? Antes de falar dos tributos, eu acho legal, você começou a falar que as pessoas não gostam de falar de contabilidade, não gostam, né? Não. E isso é muito cultural nosso, não só das pessoas físicas. Eu ia perguntar, de onde vem isso? Não só das pessoas físicas, pessoas jurídicas também. A gente tem vários regimes tributários, né? Vamos falar das pessoas jurídicas inicialmente. As empresas menores, vamos chamar as Simples Nacional, os microempreendedores, elas acham que elas não precisam ter contabilidade. O MEI realmente não precisa. Mas as empresas do Simples precisam ter contabilidade. E o empresário ele pensa, para que eu quero a contabilidade? Para que o contador serve? Emitir guia de DAS para o empresário pagar. Então a gente foi conhecido há muito tempo por DARFista, a gente emitia DARF, guarda-livros, então só servia para emitir guia de pagamento para o empresário. E o empresário era o mal necessário, né? O contador era considerado o mal necessário. E a gente, na verdade, a ideia nossa como professores de contabilidade, os estudantes, é mudar essa mentalidade do empresário. A gente já vê uma mudança da contabilidade consultiva, trazer o empresário, mostrar para ele que a contabilidade não é só tributo, na verdade, o tributo não tem relação direta com a contabilidade, a gente acabou pegando isso porque a gente conhece, mas o empresário podia gerar sozinho a sua guia, né? Mas mostrar para ele o número, mostrar para ele o resultado, fazer ele tomar decisões de acordo com os números contábeis. Então, a contabilidade, na verdade, ela é o histórico da empresa que serve para o empresário tomar decisões, né? Olhar seu resultado, pensar em diminuir seus custos, diminuir tributos, incentivos fiscais. Então, a contabilidade serve para muito mais coisa do que só pagar tributos. E
do jeito que a gente faz uma coisa na vida, a gente faz todas as coisas. Em regra, o brasileiro ele não gosta de olhar para suas contas de uma maneira geral, né? Ele não gosta de levar uma vida com planilhas, de anotar todos os seus gastos. E acaba levando isso para a vida empresarial. E é comum o empresário, seja o microempresário, seja o empresário individual, ele misturar as suas contas pessoais com as contas da empresa. Talvez essa seja uma neura que ele não goste muito do contador. É o princípio contábil ainda por cima que a gente fala, que é a não misturar, né, de fato, as contas da pessoa física e da pessoa jurídica. Quando uma pessoa vai iniciar uma empresa, o contador sempre vai levar para o empresário a questão de como ele se relaciona com as contas pessoa física dele, se ele tem controle. E aí o empresário, as pessoas físicas vão, ou eu, SA, né, são as pessoas físicas vai falar, não, eu não tenho controle das minhas contas, e o contador já sabe que ele não vai ter controle das contas da pessoa jurídica. Hoje a gente vê muitos contadores trabalhando com o que a gente chama de BPO financeiro, que é cuidar das finanças das empresas também. Pagar conta, fazer contas a pagar, receber, tudo que tem a ver com as finanças da empresa, o empresário não ter acesso, né, de forma ali direta de pagamento, mas o contador cuidar disso também por ele ter já essa informação e acesso às finanças, né? Mas a pessoa física leva essa cultura de não olhar para as contas para as empresas também. Para a empresa também. Então, o contador ele já virou hoje quase que um administrador gerencial também, administrador financeiro das empresas. Virou, exatamente. Principalmente das pequenas, né? Eu acho válido porque nós estudamos para isso. Sim. E eu acho importante também porque o empresário ele tira o olhar dele para coisas que ele não precisa gastar energia. Que não é a habilidade dele, né? E ele vai cuidar de vender, vai cuidar de prestar o serviço dele e deixa essa parte de finanças e contabilidade para quem sabe fazer. Porque, em regra, ele não gosta porque ele não sabe fazer, porque não é uma habilidade dele. Porque sentar, olhar para uma planilha, fazer uma planilha é para quem é focado em números, para quem gosta daquilo. Exatamente. E o empreendedor, por si só, por ser uma pessoa de criatividade, por ser uma pessoa que vai lá criar coisas diferentes, automaticamente ele não vai ser uma pessoa focada, ele não quer. Exatamente. Agora, professora, a Paola é professora de contabilidade e dá aula em universidade, né? Para a galera que está se graduando. Mas, na sua opinião, essa matéria, esse ensino administrativo, tributário, deveria já estar na educação de base do brasileiro? Porque o brasileiro, no geral, não sabe nada. Ao menos a educação financeira, né? Ao menos uma educação financeira? Eu considero 3 coisas importantes que a gente deveria ter na educação básica. Educação da Constituição Federal, acho que todo mundo devia saber o mínimo da Constituição, seus direitos e deveres. Uma educação financeira, orçamento, familiar, cuidar das suas contas, olhar para as contas. Olhar quando tem dívida, a gente quando tem dívida não quer nem olhar para a dívida, e a dívida não vai se pagar sozinha, né? Então, ter essa educação financeira e uma educação fiscal, eu acho. Porque todo mundo paga imposto. Não é só a empresa. Aliás, nós aqui pagamos os tributos, muitas vezes, que as empresas recolhem, porque CMS, PIS, COFINS, IPI, ISS, então tá tudo embutido no preço do produto que a gente compra. Então, tudo vem aqui para o nosso bolso. Então, a gente precisaria saber, sim, educação fiscal, né? Então, eu considero esses 3, assim... seriam os 3 pilares da cidadania, né? Sim, e olha o detalhe do que ela falou, Simão. Nós é que pagamos o imposto que as empresas recolhem. A empresa recolhe o imposto, mas quem paga somos nós. Quem paga somos nós. Está lá no produto. Hoje nós discutíamos aí no outro programa, Pontualizando, do meio-dia, sobre justamente as faixas de impostos que existem no Brasil. E uma das que mais consome o nosso imposto é a faixa de consumo de produtos. Então, o arroz, o feijão, o carro, o que nós compramos é ali que ficam a maior parte dos nossos impostos. Mas você falou algo muito interessante que nós não nos damos conta, até que tenhamos um problema é a gente conhecer os nossos direitos. A Constituição, por exemplo. Hoje nós vivemos um dilema no Brasil onde muitos especialistas, uma linha editorial de jornalistas trazem aí para o povo que a Constituição ela está sendo desrespeitada
de alguma forma, inclusive por um dos órgãos que seria o STF, né, um dos poderes do Brasil. E, enfim, há uma acusação, mas acontece que nós não conhecemos a fundo a nossa Constituição, não conhecemos a fundo o nosso direito. E nem os nossos deveres, o que é pior, deveres, o que é bem pior. Né? Aí entra também a confusão que nós fazemos com o que é, quais são as nossas obrigações como cidadãos, como pagadores de impostos. Nós não sabemos quais impostos temos que pagar, quando, em que faixa de salário temos que pagar determinados impostos. Parte das empresas que no primeiro ano, quando são abertas, fecham, é pela falta de conhecimento técnico, inclusive. E tudo isso poderia vir já do ensino de base, questões técnicas, mas questões técnicas que sejam usadas no dia a dia. Veja, eu lembro que na escola nós aprendíamos coisas absurdas. Na minha cabeça eram absurdas, principalmente porque eu odeio matemática. Então, quando nós tínhamos que fazer aquelas equações, a Júlia também é professora, foi fundadora de instituição de educação, aquelas contas lá que tinham logaritmo, três páginas daquilo ali, né? Eu falava, mas nunca vou utilizar isso aí na minha vida e por aí. Mas coisas importantes como uma educação financeira nós não recebíamos. Não recebia, exatamente. E não recebia e não recebemos, né? Não recebemos. Até hoje, e hoje ainda se discute muito que o nosso aluno na educação básica, a nossa criança, ele é desde sempre treinado para ser empregado e não empreendedor, né? Ele não aprende educação financeira, ele não aprende empreendedorismo, ele não aprende uma série de coisas que serão úteis na vida adulta dele. Ele aprende outras coisas, mas isso não. É verdade. E sabe que nem no ensino superior a gente não tem uma educação com relação à educação financeira, por exemplo. Como você cuidar das suas contas. A gente aprende na faculdade de contabilidade a cuidar das contas da empresa. Custos, tributos. E não nem na faculdade de contabilidade? Na faculdade de contabilidade, a gente não tem uma disciplina voltada. Por quê? A gente tem as faculdades, elas seguem uma estrutura do MEC. Um currículo aprovado pelo MEC, sim. E além disso, do nosso conselho de classe, porque para nós temos prova para daí poder trabalhar como contador. Então a gente tem que seguir o currículo do MEC e do conselho de classe. Que ele vai dizer quais são as disciplinas que vão cair na prova e o MEC vai dizer quais são as disciplinas que tem que ter na universidade. E a educação financeira nem A educação financeira pessoal que a gente fala, faça o seu orçamento pessoal, não tem. Não tem. E é um problema crônico brasileiro. Nós temos aí 60% dos brasileiros endividados porque receberam muito crédito e utilizaram desse crédito sem uma programação financeira. Hoje, os brasileiros estão endividados. Agora, é interessante que a população não tenha essa independência, porque o conhecimento te traz independência. E nos últimos 30 anos do Brasil, foi formada uma população extremamente dependente das autoridades públicas. Então cabia ao governo dizer, vamos reduzir os impostos para melhorar a vida do brasileiro, vamos subir os impostos, vamos dar um subsídio, vamos dar um Bolsa Família, vamos... bolsa isso, bolsa aquilo outro, vamos fazer isso. Não sabe empreender. Um governo paternalista. Exatamente. Uma assistencialista, um governo para inibir o empreendedorismo, né? Porque o brasileiro por si só, ele tem uma característica empreendedora que foi se inibindo nesses 30 anos. Exatamente, foi sendo cauterizada essa iniciativa de criatividade, tudo isso. Então, tudo isso tem que partir da educação de base. Você, na escola, quando criança, ser orientado e, inclusive, sobre várias outras temáticas, mas, como você falou, os pilares, né? Você conhecer os seus direitos, conhecer os seus deveres, conhecer o seu orçamento, e isso não existe. Isso torna a população refém. Alguém tem que decidir. Quem é que decide sobre as finanças do país? O ministro da Economia, pô. E não o brasileiro. E até nosso futuro, né? Exatamente. Quem que decide o que eu vou ter quando eu for velho? O governo, porque eu pago o INSS para o governo me dizer quanto que eu vou receber quando eu estiver aposentado.
E é o governo que decide, não somos nós. Exatamente. E nós temos essa opção. Por exemplo, uma previdência privada. Se houver uma programação, desde quando você inicia a sua jornada... Como são em países, Exato. em alguns países que não têm um sistema previdenciário como nós temos, as pessoas precisam se programar e elas se programam, né? Uhum. Mas sabe que a gente tem o FGTS, né? Que é o Fundo de Garantia que todo trabalhador tem. Não é uma despesa nossa, é uma despesa do empregador. Por que serve? Por que o FGTS foi criado? Porque a gente não sabe guardar dinheiro, o empregado não sabia guardar dinheiro, o empregador tirava uma parte, né? Claro que não é descontado, mas em vez de pagar isso para o empregado investir, ele pegou o dinheiro e ele mesmo... né, faz ali a poupancinha para o empregado, quando ele for mandado embora, ele tem aquele dinheiro guardado. O governo tem que fazer isso, porque o cidadão ele não tem essa capacidade de separar o dinheirinho, de se programar a longo prazo. Eu acho que é um dos grandes problemas, porque nós não nos preparamos a longo prazo. O nosso estudante, aquele recém-formado, ele não está preparado, inclusive, para entrar no mercado de trabalho. Né? Veja, as coisas todas se fecham em algo para que você não tenha uma independência, que você sempre dependa de algum programa, de alguma ajuda para você iniciar a sua jornada, seja ela qual for. Então é essa sociedade que nós queremos elucidar, né? Que nós queremos abrir os olhos, que é possível, buscando conhecimento. E hoje existe um ensino digital que, quando você sai de uma faculdade, você busca se aperfeiçoar através de um mentor, né, de um curso que vai te elevar de nível. Né? Você não é dependente só de uma faculdade para elevar o seu nível. Então são essas neuras do dia, são neuras do dia a dia, porque quando a gente é estudante, a gente sonha, vislumbra com a vida da Disney, né? Tudo vai ser perfeito, eu vou ter o meu emprego, eu vou ter minha independência, eu quero sair de casa, eu quero me livrar das garras do pai e da mãe, porque eu vou mandar em mim. Mas aí quando você enfrenta a realidade, você chora, né? Puxa, era tão bom na casa do pai e da mãe. E aquele sonho virou pesadelo. O sonho virou pesadelo. Poxa, para você, hoje, a grande dificuldade dos jovens é conseguir o primeiro emprego. Né? Você sai da faculdade, mas você sai sem a experiência, né? Sai da faculdade com o ensino teórico. Eu como professora, acho super importante, porque não tem como eu falar de prática sem teoria, a mesma coisa, óbvio. O contrário. E a faculdade, apesar de serem 4 anos, 5 anos, ainda o tempo é curto. É muita coisa para ensinar, muita coisa para a pessoa aprender, e são muitas áreas. Então, na faculdade você vai aprender um pouquinho de custos, um pouquinho de gestão, um pouquinho de tributos, um pouquinho de RH, e você vai ter que escolher uma especialidade depois. E essa especialidade ele não vai ter na faculdade de jeito nenhum, não tem como. Então ele vai ter que buscar fora da faculdade para ele poder ingressar na área que ele quer ingressar. Em contrapartida, os empresários, as empresas não querem pessoas sem experiência. E também não querem teóricos. E também não querem pessoas com prática. Não querem exatamente. teóricos, querem pessoas práticas que sejam capazes de entregar resultados práticos. Exatamente. Tá, agora nós começamos... Qual é o dilema para resolver esta neura? É um dilema. E a Paola, ela está lançando a sua mentoria junto da Masal, que é uma especialização, né, para quem sai da faculdade nessa área de contabilidade, aí tem as especializações. Quais são as suas especializações nessa área da contabilidade? Que eu fiz as minhas? Isso. Eu tenho 2 especializações em gestão tributária e direito tributário. Direito foi um pouquinho mais longo, de 2 anos, e mestrado em contabilidade tributária. O que eu gosto de ensinar, o que eu ensino, o que eu forneço, né, da área contábil para as pessoas. Contabilidade tributária, ou inteligência tributária que a gente chama hoje, né? É utilizar as ferramentas que existem na legislação, brechas ou oportunidades que muitas vezes o empresário, o contador não consegue enxergar, levar isso para o estudante ou levar isso para o recém-formado, aproveitar e levar para a sua empresa, reduzir carga tributária, diferir o pagamento, levar incentivos fiscais para ele pagar menos tributos ou pagar o tributo certo, né? A gente sabe que muitas empresas pagam tributos a mais, deixam de compensar tributos que poderiam compensar,
As pessoas físicas também pagam muitas vezes tributos a mais, porque não conhecem legislação ou porque deixam de compensar alguma coisa que poderiam compensar. Então tá aí o pulo do gato. Aí o pulo do gato, exatamente. Eu ia chegar nesse pulo, porque o que acontece? Muitos empresários, Timon, e não são poucos, ficam em alguns escritórios de contabilidades e o contador não vai, como a Paola, buscar, estudar, correr atrás e buscar este pulo do gato para trazer para o seu cliente. E acaba que a empresa acaba pagando muito tributo sem saber que está pagando a mais. Hoje mesmo até eu estava conversando com uma aluna minha, e ela tem o contato de uma empresa, uma metalúrgica, se eu não me engano, e eles estavam vendendo os produtos e não sabiam como que funcionava o ICMS-ST, substituição tributária, para vários estados que eles vendiam. E o contador ia na empresa e falava, não precisa, ou você paga aqui, ou você paga ali, e assim, nunca explicou de forma direta. A impressão que dava era que o contador não sabia também quais seriam os tributos que ele deveria recolher. E a gente imaginou que ele poderia estar recolhendo tributo a mais, que talvez ele nem precisasse recolher substituição por conta do consumidor, do comprador ser um consumidor final, por exemplo. Então, isso acontece muito. O contador fica ali no seu escritório, gerando as guias para pagar, não fazendo a contabilidade, que nós temos que fazer a contabilidade, né? Sim. A guia ali para pagar acaba entrando junto no pacote. Gerando a guia para pagar e dando a guia para o empresário pagar e nunca conversa com o empresário. Falta isso também, né? O contador chegar na empresa e conversar com o empresário, ficar do lado dele, saber como que funciona a empresa. Fazer esse planejamento mesmo, junto com o empresário, conhecer o negócio dele, que é mega importante. Se eu conhecer o negócio do meu cliente, eu vou saber quais são as oportunidades que ele vai ter para pagar menos tributo. E é importante esse planejamento antecipado antes de acontecer, antes do tributo ser gerado, né? Antes do tributo ser gerado, senão a gente chama de evasão fiscal e aí é um crime tributário. Aí é crime tributário. Olha, e às vezes você está cometendo um crime e nem sabe. E nem sabe. Eu já vi porque casos, evasão é diferente de sonegação, né? Exatamente. Eu conheci casos de uma pessoa que achou que tinha... ele parou com as atividades da empresa e achou que estava tudo certo. Quando ele foi ver, ele devia já quase 200 mil em impostos. E ele achou que, por ele ter parado as atividades, o contador ia dar baixa automaticamente e a vida ou que dele por milagre a empresa por milagre, e não é bem assim. Isso acontece tanto. Gente que abre empresa, e não é nem MEI já tem bastante, mas gente que abre empresa, abriu um Simples Nacional. Mas eu nunca movimentei. O professor da faculdade, você já estava conversando, ele falou, eu nunca movimentei. Eu falei, ixi, deve estar com dívida da tua empresa. Não, nunca movimentei. Me dá a informação do CNPJ, me passou os dados, um monte de débito. Um monte de débito na empresa, porque ele abriu o CNPJ, mas eu nunca usei. Mas não é nunca usou. Você abriu um CNPJ. Só para ter, você já paga imposto. Exatamente. Existem várias obrigações que ele tem que cumprir. Um contador poderia cumprir para ele, mas ele não contratou um contador. E é uma área que tem, você comentava conosco nos bastidores, que tem milhares de leis, né? A área tributária, essa área de contabilidade, que até um contador profissional, ele se perde. E todo dia saem leis novas, né? Aliás, esse é um dos outros cursos que a professora Paola vai lançar conosco, que é sobre legislação tributária para contadores, porque todo dia sai lei nova. Então, acompanhar isso em tempo real é muito complicado. Se o contador está lá no interior, ele não está acompanhando, é muito difícil que ele se mantenha atualizado para que o cliente dele não esteja perdendo. Então é muito importante ter alguém que está na ponta estudando e mandando isso em tempo real. E qualificar, eu imagino também que é importante você é empresário, qualificar o seu financeiro, né? O RH, né, que cuida também disso. Qualificá-los e deixá-los... Qualificar quem está dentro da sua empresa, Quem está dentro da sua empresa, que está envolvido com essa área tributária, a área financeira, para que estejam atentos e que tenham consciência de que a figura de um contador, que eu confesso para você que eu, particularmente, não vejo graça nenhuma em ser contador. E eu tenho uma curiosidade para saber como é que você se sente sendo uma contadora. Porque é diferente... um médico, não, eu salvo vidas, né, e tal. Um cantor, eu vejo minha plateia, meu público. Você lida com números.
Agora, isso completa você? Você se sente uma pessoa completa e realizada? Ou você fala, não, é uma coisa chata, mas é que eu ganho dinheiro com isso? Nós lidamos com números, leis e pessoas. Eu sou apaixonada por contabilidade, então eu não posso... não era um sonho de criança ser contadora. Acho que ninguém... Eu vi poucas pessoas falando... Quem sonha ser contador? Quem sonha ser contador? Boa, muito boa. Mas assim, aí acabei optando, estava no mercado de trabalho já e estava trabalhando com RH, falei, vou para contabilidade, entrei na área tributária e não sei como, me apaixonei muito, gostei muito de estar ali, a gente ajuda as empresas. O contador é o médico da empresa. O contador salva a pessoa jurídica. O médico salva as pessoas físicas. E o contador pode salvar a pessoa jurídica. Então o sentimento que tem dentro de você é esse, né? Que você tem como diz, um sentido, né? Um sentido na vida, né? Pronto, Shimon. Um objetivo. Pronto, Shimon. O contador salva a pessoa jurídica, ele salva vidas. Olha o contador contra os olhos. Olha, ele salva a vida da pessoa jurídica. Nós estamos aprendendo isso com você, contadora, né? Porque você imagina, porque os contadores ficam numa salinha ali, não tem ali um destaque, né, para o contador. É verdade. Mas o Timon tem razão. A ideia que a gente tem do contador é aquilo que a Paola falou. O contador era o darfista, o que emite DARF para pagar. Emite imposto para pagar. Puxa vida, agora nós vamos falar da neura da declaração do imposto de renda. Vamos falar sobre isso e depois dos muitos impostos que nós temos que pagar. Então chegou abril, eu não lembro qual que é a faixa de salário que a pessoa tem que... Até porque muda todo ano, né? Muda todo ano. Faz tempo que não muda, né? Desde 2015 a gente não tem mudança na tabela, então a gente tá defasada, né? A faixa salarial para você declarar 28 mil por ano, 2 mil e pouquinho por mês. 2 mil e pouco por mês. É a mesma desde 2015. Desde 2015. Já tem que declarar. Isso significa quantos salários mínimos? 10 salários mínimos por aí? Não. Por aí, né? Um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais que 10 salários mínimos. Então, até 10 salários mínimos não precisa declarar. É isento de declaração. Isso. E isento de pagamento, quanto é? De isento de pagamento, a gente tem que pensar no cálculo mensal. Mensal até 1.900 por mês. Ah, mas por que mensal e não anual? Porque pode ser que eu esteja eu receba 25 mil no ano. Mas em um mês eu recebi 3 mil reais porque eu tive férias e mais hora extra de repente, ou recebi um valor a mais. Então naquele mês eu paguei imposto, mas no ano eu não estaria obrigado a declarar. Mas eu tenho imposto pago. O que eu faço? Faz a declaração para poder restituir. Aí vai ter que declarar para poder restituir. Para poder restituir, exatamente. Mas vai restituir, então melhor declarar. Olha que coisa, né? Que coisa triste, inclusive, você pagar imposto sobre o teu trabalho, né? Sobre o teu suor, né? É sobre a tua riqueza. Sobre a tua riqueza. Mas veja, não é muita riqueza, é um valor baixo, né? Com certeza é um valor baixo. É um valor baixo, não dá para chamar isso de riqueza assim, né? Não, temos que taxar a sua riqueza. Veja, e aí nós brasileiros, mais uma vez, nós deixamos tudo para a última hora. É de praxe. Nós sabemos, nós falamos, nós estamos fazendo esse programa aqui, nós estamos em junho, estamos no final de junho para julho. Você já pode começar a se programar, mas nós só vamos acordar no ano que vem, em abril, quando chega o dia. E aí todo mundo fica desesperado, professor. Eu sempre falo que a gente tem que cuidar do imposto de renda no ano inteiro. E eu gosto disso porque muitas coisas acontecem com a gente no ano. Fui no médico, fui no dentista, fisioterapeuta, terapia, psicólogo, etc. Tudo isso daí são despesas dedutíveis para fins de imposto de renda pessoa física. Passíveis de restituição. Passíveis de dedução. Isso mesmo. Então, se a gente tiver documento, recibo, nota fiscal, a gente consegue colocar na declaração. O que a gente faz? Não pega nada disso. E aí, chega lá no mês de março, abril, eu preciso ligar para o meu dentista, ligar para a minha terapeuta, ligar para eles poderem emitir os recibos. Só que se eles tinham que emitir o recibo lá no ano passado, eles também tinham que ter pago imposto sobre aquela renda lá no ano passado. Então, gera um monte de problema para mim e para eles também.
Claro que eles também estão errados de não ter emitido Imediatamente. Mas assim, a gente sabe que a pessoa só vai emitir se o cliente pedir, né? Ou o paciente pedir. Então, a gente tem essas despesas importantes. A gente tem a previdência complementar, e aí o contribuinte, ele pode analisar. Eu até fiz uma planilha para um cliente meu que ele faz pagamento de previdência privada para saber quanto que lá em dezembro ele deve aportar na previdência dele para ele ter imposto a restituir. Então, ele pode fazer um planejamento tributário durante esse período e pensar na previdência privada como uma forma de pagar menos imposto lá em abril na declaração de imposto de renda. Então, mais uma forma de, dentro do ano no ano anterior, né, para você pagar menos imposto depois. Doações que você faz também, que você pode deduzir até 6% do imposto de renda devido lá no ano seguinte. Então, a gente tem que pensar na declaração no ano inteiro, porque são nossas receitas o ano inteiro que vão compor aquela informação no ano seguinte. Então, existem mais uma vez, né? Existem as ferramentas que vão te auxiliar a não pagar a mais do que o necessário. Mas aí você tem que ter um pouquinho de conhecimento ou alguém que te auxilie para fazer toda essa programação. Sabe mais uma coisa, Teshmo, que você falou? Esse ano a gente viu muita gente, desde o ano passado, ano retrasado, mas esse ano muito mais pessoas investindo. Ações, fundo de investimento, vários tipos de investimentos. E esse investimento em ação, ele gera muito trabalho na declaração, porque existe compra, venda, lucro, prejuízo. O prejuízo de uma operação na Bolsa de Valores desse ano, se eu fechei o ano com prejuízo, eu posso compensar esse prejuízo com o lucro do ano seguinte. Mas o investidor não cuida nem disso, nem sabe quanto que teve de prejuízo. O que acontece? A declaração normalmente a gente tem até o dia 30 de abril para entregar. Vamos falar de regra geral. Dia 28 de abril ele procura um contador. Ele teve operação na bolsa. É um trabalho gigantesco. O contador não consegue fazer num dia só. Custa caro fazer essa declaração. Custa caro a gente apurar tudo isso. E se ele entregar a declaração sem esse prejuízo, ele não pode utilizar para compensar no próximo ano, que ele pode ser que ele tenha lucro. Esse prejuízo ele pode usar até acabar e não prescreve. Então ele pode usar no ano que vem, não usou? Vai usar no outro. Então, ele tem que vir trazendo essa informação já. E isso é uma informação que ele também deveria já o ano inteiro, ele ou um contador poderia já o ano inteiro ir controlando mensalmente. Receita, despesa, resultado. Lucro, prejuízo. Olha só Olha, para quem faz investimento, para quem investe. Ninguém nem sabia disso. As pessoas não sabem, as pessoas não têm. Sabe. E não falam isso nas novelas. Tinham que falar no Pantanal. Na novela do Pantanal. Ô, Timão, você tá noveleiro. Você tá noveleiro. A Juma tinha que estar falando sobre essa questão, né? Por quê? Porque são coisas que trazem independência para as pessoas, né? Que não. Você poupa dinheiro, tempo e dor de cabeça. Porque um imposto que não foi pago, só a dor de cabeça de você ir na Receita Federal para resolver depois, para fechar uma firma, para fazer, é uma dor de cabeça tremenda. Não, e agora você nem vai mais, né? Porque a Receita Federal ela nem recebe mais. Agora ou você tem um contador ou processo tudo digital. Não existe mais pessoalidade. Você vai receber em casa. Agora, impostos, né? Nós pagamos muitos impostos. Só que a gente nem faz ideia de quais são. Hoje o mais conhecido está o ICMS, que está... ICMS é moda agora por causa dos combustíveis, né? É moda falar do ICMS, todo mundo fala, todo mundo tem que... Sempre pagamos, mas nunca falamos sobre ele. Mas tem essas neuras dos impostos, ô professor, que nós pagamos, queremos redução, falamos em reforma, né? Nós gritamos, queremos uma reforma tributária, tem que aprovar logo. Mas daí, inclusive a professora me perguntou, tá, você quer uma reforma do quê? Você quer que reforme o quê? Não, os impostos, mas quais? Quais impostos não estão bons? Eu só sei falar o ICMS, mas existem muitos outros impostos. Então essa é uma neura. Nós queremos, na verdade nós não gostamos disso porque nós não queremos pagar impostos, né? Só que tem que pagar, dai a César o que é de César. Então, existem quantos impostos nós pagamos, professora? Nós pagamos muitos, né? Só de produto, ICMS, IPI, PIS/COFINS
CPRB, né, que pode ser a contribuição previdenciária, 5. ISS e serviços, 6. Imposto de renda, contribuição social, já temos 8. Pode ser que tenha o IOF, pressão financeira, 9. Aí tem IPVA, IPTU, ITR, ITCMD. Já foram 10. Meu Deus. Já passou de 10 aqui. 10 impostos. E por que nós não vemos isso? A gente não vê porque a gente tem um problema aqui no Brasil do tributo ser tributo sobre tributo. A gente chama de tributação por dentro. Por exemplo, por que eu não sei quanto de ICMS eu pago numa compra? Porque o ICMS ele vem dentro, ele forma a própria base de cálculo. Eu tenho que fazer. Nossa, tem é complicado. Quadro aqui para eu desenhar. Não tem como. Não tem como entender. É como se eu revertesse a base de cálculo e colocasse o ICMS dentro do produto. Para daí eu vender. Então, o contribuinte não sabe qual que é o valor do ICMS que está ali dentro. PIS e COFINS, a mesma coisa, ele é tudo por dentro. Diferente do que até você estava falando. Vamos pegar um quilo de feijão. Feijão é quase alíquota zero. Vamos pegar um produto mais... Vamos pegar um tênis. Vamos pegar um tênis. Um tênis Vamos ver se eu sei. Vamos pegar um da tênis. Júlia aqui, ó, que é um tênis. Vamos Mega pegar um tênis Star. Tênis meu. Vamos pensar, eu não sei quanto que tá o IPI de cabeça agora, porque a gente teve redução na tabela, e o IPI, tem mais de 6 mil itens, e aí as alíquotas também variam aí, mais de 10 tipos de alíquota diferente. Vamos pensar que pode ser que sejam uns 10% de IPI, ICMS 18%, PIS e COFINS 9,25%. Esse PIS e COFINS serve para quê? São contribuições. A COFINS ela serve para a Seguridade Social e o PIS é uma contribuição também e ele é destinado para seguro-desemprego e abono salarial. Meu Deus amado. As contribuições são tributos sempre vinculados. Quando a gente paga, a gente sabe para onde está indo esse tributo. Aí os impostos... O PIS e COFINS é o que vai para o Sistema S, é isso? Não, são os encargos patronais que vai para o Sistema S. Entendi. Então, do tênis tem o ICMS, PIS e COFINS e o IPI. 4. Isso, sobre o produto. Sobre o produto. Aí a empresa vai recolher ainda imposto de renda e contribuição social, que é sobre o lucro dela. Imposto de renda, pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro que sobrou da venda desse tênis. E ainda vai pagar mais os impostos E vai pagar a folha de pagamentos e encargos da folha de pagamento. Que de encargo de folha de pagamento eu tenho, em regra geral, 5,8% do Sistema S. Do Sistema S. O RAT, que a gente chama de risco acidente de trabalho. Então, quanto maior for o risco de sofrer um acidente de trabalho, eu tenho que pagar a mais. Subir na prateleira para pegar o tênis e cair, quebrar a perna. Pode acontecer. Costurar tem risco. Ele varia 1, 2 ou 3%, depende da atividade da empresa. Caramba, meu. E mais 20% de INSS patronal, mais o FGTS de 8%. Não calculei aqui de cabeça, mas são muitos. Agora, pensa que o tênis é o tênis e cada imposto fosse uma vareta fincada nesse tênis. Quantas varetas Não servia meu pé dentro do tênis. Não servia meu pé. Ia doer meu pé. Né? Olha, e acredito que existam mais. E se fosse importado, tinha mais imposto ainda. Se fosse importado, ia ser mais caro, porque ia ter todos os tributos na importação, a gente paga PIS importação, COFINS importação, ICMS importação, IPI importação. Por quê? Porque você nacionaliza o produto aqui. Porque você está concorrendo com indústrias nacionais que pagam esses tributos. E aí, quando você vende, você paga tudo de novo. São bases diferentes, né? Eu entendo que são, de fato, bases diferentes. Quando você compra, você paga um tipo de tributo e quando você vende, é outro tipo. Mercado interno, exatamente. Mas aí, tem empresas que podem compensar, né? Então, paguei 10 de IPI, estou vendendo... paguei na entrada 10, uso aquilo lá como um dinheiro, fica na minha conta lá no meu ativo. Aí eu vou pagar 15 de IPI na venda, então eu compenso 15 menos 10 e vou recolher 5, né? Despesa financeira de fato vai ser de 5. Depende do regime tributário da empresa, isso tudo tem que organizar. Mas aí tudo é o consumidor final que banca. Tudo vem para o nosso bolso. Né? Tudo sai. As empresas reclamam que, eu tenho muito imposto para pagar. Não tem. Quem paga é o consumidor, tudo a gente. que compra. Lógico, mas as empresas poderiam vender muito mais
se o preço... E a gente podia comprar muito mais. A gente poderia comprar. A gente poderia comprar muito mais. Poderíamos comprar muito Eu sinto que mais. custaria muito menos. Exatamente. É verdade. Roupas Seria bem mais importadas, feliz. Aparelhos eletrônicos, tudo isso. E coisas que são gostosas, né? É uma delícia você ir lá e comprar um aparelho novo, um tênis novo, um carro novo. Mas e sabia que nós deixamos de comprar as coisas por conta do imposto ser muito caro, Sim. né? Senão nós compraríamos mais mesmo. Isso é um fato. Então tem todos esses impostos, nós não entendemos bulhufas nenhuma de tudo isso que você falou. Nós não chegamos, não sai um relatório também. Por que não sai um relatório? Tô te cobrando, você nem é governo, né? Porque o nosso imposto Mas não por é que não sai destacado? um relatório lá pra gente se Mas assustar? sai. Existe uma lei, acho que de 2012, que é a lei da transparência. Imposto na nota fiscal. Toda vez que você compra uma mercadoria, vem no cupom fiscal, lá embaixo tem quanto de tributo custou aquela compra. Mas é a geral, né? Tipo assim. Aquilo não é de fato de quanto a empresa está pagando. É geral. É geral porque eles usam uma base federal, né? Que já estudou o item e tal e coloca ali o preço. Mas a gente dá para ter uma ideia. Porque, mas eu acho que não é o suficiente para conscientizar as pessoas. Né? É diferente de países que tem IVA, por exemplo, que você Que paga por lá, fora. você paga o IVA, que é o imposto destacado, né? Que a gente chama de imposto por fora. É. Por que a gente não vê? Porque o nosso é por dentro. Ninguém vê porque tá Já tudo tá no lá preço, dentro. já tá tudo ali no Você paga, e é muito interessante, nos países da Europa, você paga, depois você chega no aeroporto, eles te devolvem. Devolve, é verdade. Eles te devolvem, restitui. O imposto que você não tá Sim. usando, a Não, estrutura. você é estrangeiro, você comprou coisas lá, Aham. você chega no aeroporto e eles te devolvem em dinheiro. Tudo que Porque você você não é gastou lá, porque residente. você não é residente, você não vai usufruir daquilo. E no Brasil o estrangeiro não recebe nada de volta, né? Ele sai sem a... Eu não sei se no Brasil tem isso. Que eu saiba, não. Na assim, Europa tem, eu já recebi. Na compra de item, acredito que não. Exatamente porque o cálculo é super difícil de fazer. Uhum. Como que lá no aeroporto alguém vai fazer o cálculo? Você pagou tanto de CMS. Nem a gente não sabe fazer, Nem a gente. nem a Receita Estadual não sabe direito quanto que a gente deve de CMS. Imagine a pessoa no aeroporto. Na Europa é comum, eles já pedem o teu passaporte e eles já te dão a nota e já te indicam onde você vai restituir no aeroporto. É comum em todas as lojas, você já compra, eles já vão te indicando onde você vai restituir. Porque é simples, ali tá, Porque é por fora, por vem fora, o já está produto, destacado aí vem separadinho. onde é. E até no Paraguai é destacado. Vem, O nós aeroporto estamos é pra IVA. O brasileiro, ele é muito nós somos ovelhas, né? Nós só estamos pastando. Rico, né? pastando Brasileiro é rico, né? Brasileiro é rico. E dando lã para os nossos pastores. Brasileiro é muito rico. Nós pagamos, acho que só a Suíça tem um imposto mais alto que o nosso, né? Acho que sim. Só a Suíça. Nós não nos revoltamos, porque essas coisas são revoltantes, não são? São. Se a gente para pensar. É por isso que não tem contador nas novelas. Viu só? Não tem um papel de um contador na novela. Porque ele vai ser que conta, essa verdade. Além de ser chato, que o brasileiro quer ouvir música, né? Ai, se eu te pego, é cerveja, é bagunça e tudo. Beber, cair, levantar. Beber, cair, levantar, é se divertir, mas se tiver alguém falando disso, coloca a Paola para falar às 8 horas da noite no lugar da novela, todo mundo muda o canal porque eu não quero saber disso. Mas só que isso é revoltante, né? A quantidade que o brasileiro é lesado, nós somos muito passivos, né? Deveríamos ser mais ativos, deveríamos reivindicar os nossos direitos, mas Timon, aí nós voltamos ao que a Paola falava no início do programa. O nosso problema é endêmico e ele vem lá do nosso início, lá da educação básica. Nós não sabemos o básico que nós deveríamos saber. Nós não sabemos sobre Constituição, nós não sabemos quais são os nossos direitos, nem quais são os nossos deveres. Então, como é que nós podemos reclamar se nós não sabemos quais são? Aí tá tudo bem, nós continuamos vivendo essa vida aqui, que é uma escravidão e flauteando, é uma matrix por absoluto desconhecimento. Por absoluto desconhecimento. É uma matrix. Nós vivemos, né? Mas vocês são loucos falando disso. Não. Nós vivemos num mundo que nós não conhecemos como ele é de verdade. Porque quem conhece fica... esses dias nós entrevistávamos uma pessoa que ele cuida de segurança, né? E ele falava assim, eu não sei como vocês conseguem viver sem ter uma arma. Porque o Brasil é muito perigoso.
Acontece que nós não conhecemos esse perigo. Nós não percebemos, nós não sabemos desse perigo. Então ele falava ali, olha, quando você chega em casa, você tem que analisar, você tem que trocar de rota, pelo menos o mínimo para você ter uma segurança é você ter 4 rotas já pré-estabelecidas e nunca repetir as mesmas rotas. Quem é que pensa nisso? Eu vi também. Comigo eu estaria ferrada, porque também. Eu sou uma pessoa que repete tudo sempre. Eu repito o mesmo lugar que eu sento, o mesmo caminho, o mesmo horário, as mesmas coisas. E eu sou uma pessoa de repetições. Porque a arma, dizia o nosso especialista, a arma é o último recurso, é quando você falhou em todas as outras formas de proteção, aí você vai ter que utilizar a arma, certo? Então você tem que pensar nisso. Você não pode chegar todo dia num lugar no mesmo horário. Você não pode. A pontualidade é perigosa, segundo esse especialista. Aí você fala, não, esse cara é neurótico. Não é neurótico, é nós que estamos dormindo. É nós que dormimos no ponto. Veja, nós pagamos tudo isso de impostos que a professora nos trouxe aqui e mais ainda. E nós financiamos um fundo eleitoral de 6,5 bilhões, que é para os nossos políticos ainda se elegerem. Nós pagamos um caminhão de impostos e ainda nós pagamos para que eles se elejam e nos cobrem mais impostos. Mas como a Paola disse, por que nós fazemos isso? Porque o brasileiro é um povo rico, muito rico. Por isso nós podemos pagar tudo isso, financiar quantos bilhões exatamente, Timon? 6,5 bilhões de fundo eleitoral. E tá tudo bem, votar, não reclamamos. E a gente não estuda nem no político que a gente vai votar. Não conhece. Não conhece. Quem é o deputado? Escolhe na hora lá, deixa eu pegar o papelzinho do chão aqui. Quem é o deputado? É chato. Eu voto sempre no mesmo. É chato com isso. Ela é pontual. Júlia, você é pontual até eu voto sempre no mesmo deputado. Até no voto. E aí dele se não for candidato nessas eleições. Gente, então, nós temos que sair pensar fora da caixa. E é por isso que a Masal, junto com a professora Paola, nós estamos promovendo uma mentoria especial com a professora Paola é mais uma das grandes mentes brilhantes que compõem o nosso time. Então, e veio nos ajudar a cumprir a nossa missão, né? E veio nos ajudar a cumprir a nossa missão, que é tirar você para fora dessa caixa, para fora dessa matrix. Acordar da matrix e democratizar o conhecimento a todos os cantos do país, fazer com que conhecimento de qualidade chegue em todos os lugares do país. Porque alguém que estudou com profundidade e que sabe passar isso com uma tranquilidade, com uma transparência, você terá acesso em qualquer lugar desse país através da internet. Basta acessar. Então nós vamos, em alguns dias, fique atento, nós vamos lançar, você que é da área, a sua mentoria ela é voltada para todas as pessoas, mas existem aqueles especialmente que vão, que isso vai chegar como uma salvação ali, né? Que é aqueles que estão cursando contabilidade, aqueles que estão se formando, já estão entrando no mercado de trabalho, que saem sem aquela experiência que nós comentamos aqui, né? Para você terá uma matéria, um conteúdo especial, inclusive, para te atualizar do que está acontecendo hoje no mercado. Para entrar na área tributária, né? Porque a gente sai da faculdade sem a especialização de fato, e muitos alunos querem entrar na área tributária. Então... Precisam, né? Precisam entrar na área tributária. Precisam. Então, a ideia é levar esse conhecimento para, como se fosse uma experiência que ele não teve ali na faculdade, uma experiência que ele ainda não teve no mercado, mas que ele possa entrar no mercado já com conhecimento para poder já aplicar, né, esse conhecimento nas empresas. Vai ter acesso a um conhecimento diferenciado para poder aplicar já aos seus clientes. Se você quer se diferenciar no mercado, você já terá acesso a coisas absolutamente de ponta. Muito bem, eu quero agradecer a professora Paola Hauser, que ela vai estar aqui conosco em outros momentos e você pode acompanhá-la na rede social. Acredito que seja
@Paola Hasser ou é contabilidade? Como que você... Não, é @prof. Paola, 2 L's, Hauser. Vamos colocar aqui Tá bom. na tela. Então você pode segui-la para mais dicas. Ela está colocando lá um conteúdo especial todos os dias para você. E aqui com o Neuras também, toda semana, aqui na Central TV às 20 horas. Obrigado, professora. Eu que agradeço, Espero gente. Foi que muito você- legal a conversa, gostei muito. Espero que você possa vir outras vezes. Doutora Júlia. Voltará, a professora Paola estará aqui conosco muitas vezes, porque, como eu disse, a nossa missão é democratizar principalmente o ensino, mas principalmente o conhecimento. É fazer com que cada vez mais você acorde das neuras e acorde dessa matrix, para que nós possamos cada vez mais ter mais liberdade de escolha, porque conhecimento nos liberta, e conhecimento é poder. E nós queremos que todos tenham poder. Um abraço a você. Tchau, tchau. Até a próxima.